Gostaria de saudar os nossos queridos irmãos e amigos que nos visitam com um cordial boa noite. Dizer-lhes que é uma alegria estar aqui na casa do nosso Deus. Eu tenho em mãos aqui um livro que sempre me despertou interesse, chamado A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, do pastor George Knight. E ainda na capa do livro ele apresenta uma pergunta inquietante. Estamos apagando a nossa relevância? É uma pergunta que nos faz refletir. E nesse particular, ele faz referência a um episódio quando ainda estudava o seu doutorado ali nos Estados Unidos e tinha um professor judeu, muito simpático, muito querido. Certa feita eles foram bater um papo, foram a uma casa de sucos, enfim. E entre conversa e outra, o Knight perguntou: e aí, como é que é o teu relacionamento com Deus? E o seu professor judeu disse assim: não, eu não acredito em Deus. Eu sou judeu, mas não acredito em Deus. O Knight ficou assim, perplexo: como assim, você é judeu e não acredita em Deus? Eu digo: sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E de fato é verdade. Em certa medida, mesmo no mundo judaico, eu tenho amigos judeus, há muitos judeus que são praticantes da religião judaica, e outros que não se identificam com a religião, mas se identificam com o estilo de viver do judaísmo, com a cultura judaica, com a congregação judaica, com os modos, enfim, judaicos. Isso é muito interessante. Knight, então, trouxe para si mesmo a seguinte inquietação: seria eu um adventista não adventista? Né? Ou um adventista que eventualmente se identifica com o movimento cristão, mas que não necessariamente, como ele mesmo destaca aqui numa das suas observações, se seria eventualmente um adventista ou meramente um evangélico. Pois bem, nós vivemos um tempo, irmãos, e a mídia tem explorado isso corriqueiramente, do politicamente correto. Isso é desafiador porque, até certo ponto, nos sentimos muitas vezes limitados ao falar determinadas coisas ante a preocupação do que o outro vai achar de desconfortável ou inoportuno ou não adequado ou não agradável. Nesse particular, Jesus é o exemplo maior bíblico de que não era uma pessoa politicamente correta. Jesus, ele era categórico nas suas afirmações. O próprio George Knight sustenta que Jesus tinha uma espécie de arrogância santificada. Imaginemos, por exemplo, Jesus chegar e dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse assim: olha, eu sou mais ou menos o caminho, eu sou um possível caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus dissera de maneira enfática que Ele era o caminho, que Ele era a verdade e que Ele era a vida. Em conclusão, Jesus era fundamentalmente radical no sentido estrito da palavra de raiz, ou seja, Ele era alguém que defendia ideias fundamentais. E foi sob esse preceito, esse princípio, que ele constituiu o seu ministério. E, curiosamente, chamando homens incultos para acompanhá-lo. O que 12 homens fizeram, não é verdade? Conseguiram, pelo poder do Espírito Santo, com que essa mensagem cristã se espalhasse por todo o mundo. É interessante que há uma passagem de Inocêncio II, um papa, que certa vez ele estava andando por uma estrada empoeirada, com a sua carruagem ali, enfim, sofisticada, e ele se depara com Santo Agostinho, que estava ali caminhando. E aí ele olha para aquele homem distinto, conhecidíssimo pregador, e disse: veja só, como nós não temos mais nenhuma dificuldade financeira, nós somos abastados, nós podemos patrocinar missões religiosas, evangelísticas, a igreja cresceu, ela se desenvolveu, ela está fortalecida. E a resposta que ele teve
daquele padre foi a seguinte: mas nós também não podemos mais dizer para alguém, levanta, toma a tua cruz e anda. Nós temos perdido a nossa relevância profética, nossa relevância espiritual. Pois bem, no último sábado eu estava contando uma história para as crianças aqui. Aqueles que estavam presentes se recordam sobre o que mesmo? Sobre a experiência de quem? De Zaqueu. E aí, tempo depois, alguém muito gentilmente, em caráter assim jocoso, e eu peço licença e em respeito aos irmãos, para que vocês compreendam onde eu quero chegar. Disse assim: Flávio, tu usaste uma palavra inapropriada, mas brincando comigo. Eu disse: qual foi a palavra? Não, tu disseste que Zaqueu trepou na árvore, isso não é muito, será que isso não soa muito bem? Aí eu disse assim: olha, pois tu sabias que eu estava com o livro Desejar Todas as Nações em mãos? E abri aqui na página e disse assim: olha, pois bem, a senhora White, ela diz claramente assim, ó, estavam apinhados nas ruas de Zaqueu, que era de pequena estatura e tal. Aí ela vai dizendo assim, ó, ela coloca assim: ninguém lhe queria abrir o caminho. Chegou a uma copada figueira à beira da estrada, e o abastado cobrador de impostos trepou, sentando-se entre os galhos, de modo a poder ver o cortejo ao passar embaixo. Vocês compreendem como o politicamente correto apropriou-se até da língua portuguesa? Eu cantei durante 10 anos num grupo chamado Arco-Íris. Eu tinha 14 anos. Eu ainda estava no ensino médio, ali, no final do ensino fundamental, iniciando o ensino médio, e com minha irmã, todas as quintas-feiras, eu e um grupinho de amigos da Igreja Central de São Luís íamos ensaiar na casa da irmã Leonilda, do grupo Arco-Íris. Hoje é complicado você falar essa palavra arco-íris, essa expressão arco-íris, porque alguns podem argumentar que você está, eventualmente, defendendo uma causa, vocês bem entendem, né? A propósito, nesse ano, no Movimento dos Aventureiros, nós vamos ter uma programação específica dirigida às crianças, no sentido de resgatar o verdadeiro sentido do arco-íris. Porque o arco-íris é uma bênção de Deus, não é uma maldição. O arco-íris, sim, foi desvirtuado. Mas o problema é que, em certa medida, nós adventistas, e aqui eu peço licença aos amigos que porventura não são adventistas e são muito bem-vindos, mas eu quero me dirigir aos nossos, a nós mesmos, né? Nós, muitas vezes, temos nos, digamos assim, ajustados a essa formulação de consciência, de palavras, né, de cautelas, enfim, e temos deixado de apresentar de forma relevante a mensagem para a qual nós somos chamados. Irmãos, George Knight, de uma maneira extraordinária, o tempo não vai nos permitir, mas eu aconselho muitíssimo a vocês lerem esse livro, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Ele destaca de maneira muito objetiva, muito clara, de que quando Deus levantou o movimento milerita, ali no século XIX, para anunciar ao mundo uma visão apocalíptica que congregasse, que contemplasse a síntese do livro de Daniel e Apocalipse, projetando o início de um juízo investigativo, e que, a partir desse juízo, vários desdobramentos se seguiriam até culminar-se com o retorno de Jesus, aquela mensagem era profundamente inquietante. No mundo cristão, os adventistas eram tidos como radicais, eram tidos como fora da realidade, eram tidos como absolutamente desnorteados. Mas foi essa mensagem principiológica, ou seja, fundamentalista, que nos faz hoje sentar aqui. Não é verdade? E a pergunta é: por que eu sou adventista? Por que você é adventista do sétimo dia? Essa mensagem fundamentalista, no sentido puro da palavra, foi a mensagem que fez com que este movimento proclamasse aos 4 cantos da terra algo peculiar, algo que até então não era conhecido, até porque a profecia era muito clara ao dizer que a mensagem de Daniel, ela só seria compreendida no tempo do fim. Alguns, de fato, exageraram na apresentação dessa mensagem ao esmiuçar detalhes e até especular de forma equivocada aspectos, por exemplo, do livro do Apocalipse, detalhes das bestas e tal,
e esquecerem de que a essencialidade da mensagem apocalíptica é a pessoa de Jesus. Mas há uma questão importante a ser considerada. Embora Ellen White, de maneira muito clara, ela destaca aqui uma parte muito interessante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, nos versículos... Apocalipse capítulo 5. Deixa a sua Bíblia, por gentileza, aberta nessa passagem. Ellen White foi ao centro da questão ao escrever: o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como expiação pelo pecado, é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. Ou seja, o que distingue o cristianismo de outras religiões? A compreensão de que um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus misericordioso, desfez-se, desproveu-se, despiu-se da sua glória e veio ao mundo caído, no qual os seres humanos como eu e você, indignos, que não o aceitaram, veio a este mundo caído entregar sua própria vida para que, por intermédio desse sacrifício expiatório e pela fé na pessoa de Jesus, nós pudéssemos obter vida eterna. Amém por isso? Amém. Essa é a razão da nossa fé. Nós somos cristãos porque entendemos que Jesus morreu por nós. Mas louvado seja Deus que o Evangelho não se encerra nessa parte. Jesus morreu por nós, sim, Ele é o nosso Salvador, essa é a centralidade do Evangelho, mas Deus, vejam só, nós estamos no mundo de pecado, continuamos no mundo de pecado, ainda muita dor e sofrimento, ainda muita tristeza no nosso entorno, mundo afora, mas uma coisa eu louvo a Deus, Deus, o nosso Deus, Ele não pode e Ele não irá assistir para sempre ao sofrimento de seus filhos. Amém por isso? Ele precisa dar um fim a tudo isso. Ele precisa dar um término a essa realidade humana desafiadora, terrível. Quantos de nós não perdemos alguém que nós amamos? Quantos de nós eventualmente não passamos por doenças? Quantos de nós eventualmente não vivenciamos crises de diferentes naturezas? Eu tenho um amigo que ele recebeu um convite para ir à Turquia, passar lá durante um determinado período. E acredito, os irmãos, deu tudo errado. Na cidade onde ele ia morar durante 3 meses, foi uma das cidades mais afetadas pelo terremoto recentemente. Ele é membro da nossa igreja. Ele nos narrou essa história, uma história bem interessante, e ele louva a Deus, né? Mas ele sabe ao mesmo tempo que muita gente morreu ali. Deus, Ele não vai realmente, Ele não pode assistir para sempre ao sofrimento de suas criaturas. E nesse particular, sem nenhum demérito ao mundo evangélico, ao mundo cristão, Ele chamou um povo. E esse povo é chamado a apresentar uma mensagem, nas palavras de George Knight, que em certa medida apresenta uma arrogância santificada. Em que sentido? Não no sentido de que os outros evangélicos não careçam ou não mereçam a graça de Deus, muito pelo contrário, Deus ama a todos indistintamente, mas no sentido de que nós fomos convidados por Deus a apresentar uma mensagem inquietante, uma mensagem fundamental, uma mensagem nada politicamente correta. É uma mensagem que, segundo a palavra de Deus, chama, sim, o pecado pelo nome. O papel do Evangelho é exatamente levar as pessoas a não se adaptarem a uma cultura que foi julgada pela cruz e encontrada em falta. A não se adaptarem a uma cultura que chama o erro e a violência pelo nome. A não se adaptarem a uma cultura que paga milhões de dólares, enfim, a jogadores, com todo respeito, aqueles que eventualmente assim o praticam, mas sem nenhum demérito, simplesmente ignora, por exemplo, professores, como George Knight disse, do ensino fundamental,
que ganha um salário que mal dá para sustentar a família. Essa é a cultura humanista, enfim, a cultura ocidental na qual nós estamos imersos. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, leia comigo, por gentileza, já vou aqui me encaminhar para o término. A Bíblia nos apresenta, no livro de Apocalipse, um quadro extraordinário dessa visão apocalíptica. Apresenta o cordeiro que foi morto, mas apresenta também a figura do leão da tribo de Judá. Ela diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quem pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não me encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O que aconteceu? Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E é curioso que nas passagens seguintes a essa mensagem de Apocalipse capítulo 5, o leão, ele se confunde com o cordeiro. O cordeiro, que é Jesus, também é o leão, que é Jesus. E esse leão vem para julgar, esse leão vem para dar fim ao sofrimento, esse leão vem para restaurar em definitivo a glória de Deus perante todo o universo, no sentido de que o pecado não mais existirá e muito menos o mal haverá de produzir os seus malefícios. É esse Jesus maravilhoso que nós aguardamos. A visão do Apocalipse é a razão da existência do adventismo. Se a pregação do cristianismo é o cordeiro imolado, é o sacrifício de Jesus, a pregação do adventismo é o cordeiro imolado mais o leão da tribo de Judá. O adventismo sem o leão é um adventismo estéril, assim como o cristianismo sem o cordeiro imolado é um cristianismo estéril. Nunca houve um tempo, meus queridos irmãos, como o tempo presente, no qual a nossa igreja, as nossas famílias, as nossas crianças carecem de ouvir e de vivenciar essa mensagem apocalíptica, que não é uma mensagem de tragédia, não é uma mensagem de medo, é uma mensagem, sobretudo, de esperança. E é por isso que nós precisamos cada vez mais nos conscientizar da necessidade que temos de nos voltar à profecia, de nos voltar ao ensino bíblico, de nos voltar aos estudos do ensino do Espírito de Profecia. É triste observar o grau de desconhecimento da nossa juventude, dos nossos irmãos, enfim, como um todo, com a igreja como um todo, no que diz respeito aos livros do Espírito de Profecia. Muitos os têm ali como um enfeite em casa, mas em realidade nós pouco temos nos debruçado sobre eles. Sabe, irmãos, no último domingo, eu estava ali na igreja do Parque Lisboa, e o tema foi sobre família missionárias, né? Ali é uma igreja muito envolvente, muito acolhedora, é uma igreja muito missionária. E um irmão fez uma observação muito interessante, que me ficou registrada. Nós estávamos conversando nesse sentido, no que diz respeito ao culto familiar. Nós temos, muitas vezes, em função do lufa-lufa, do corre-corre, ignorado a comunhão em família, né? A busca da palavra de Deus em família, a busca do Espírito de Profecia em família. Você sabe que quando a gente convida a pessoa de Jesus no culto familiar, nós estamos dizendo para o mundo espiritual, nós estamos dizendo para os anjos maus, que eles não têm presença na nossa casa. Amém por isso?
quando nós buscamos a Deus, quando nós nos volvemos à palavra de Deus, e especialmente para uma mensagem que é uma mensagem tão necessária para os nossos dias, isso estremece o inferno. Porque Satanás sabe perfeitamente de que é um movimento cristão que inquieta as hostes malignas. E esse movimento, com todo respeito a todos os outros movimentos cristãos, se chama Movimento Adventista do Sétimo Dia. Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre o seu povo, que Deus nos desperte da letargia, que Deus nos faça mais politicamente incorretos. Oi? A bênção? Ok. E que nós tenhamos, como pais especialmente, o compromisso de devolver aos nossos filhos a compreensão de que eles fazem parte de um movimento chamado por Deus para pregar a última mensagem de salvação a este mundo. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, e foi uma alegria estar aqui com vocês. O quinteto ainda sem nome, me informou que cantaríamos uma última música, é isso? A bênção. Nós não tínhamos planejado, mas vamos cantar com maior alegria, e dentro do melhor... Vamos fazer a oração então? Vamos fazer uma oração para falarmos com o nosso Deus? Você pode ficar em pé? E nós vamos nos despedir, e na sequência o quinteto vai cantar uma música, uma bênção. Ó Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito para conosco. O Senhor urge em voltar para resgatar o teu povo, independente da tribo, da raça. Há filhos teus em todas as religiões, eterno Deus, nós reconhecemos isso. E como adventistas, nesse particular, desperta em nós, Senhor, a relevância da mensagem que por vezes temos esquecido, ou mesmo nos sentidos envergonhados, ou até mesmo indiferentes. Esse mundo carece de uma mensagem clara, uma mensagem impactante, de que Jesus está às portas, de que precisamos nos preparar para esse reencontro. Ó Deus, tem misericórdia das nossas famílias, dos nossos filhos especialmente. O teu servo Samuel há pouco mencionou da preocupação que se tem com aqueles 90 jovens que hoje fazem parte do Clube de Desbravadores. Nós temos também ali os clube de aventureiros. Quantas famílias têm procurado esse clube, Senhor, assim como desbravadores, quase que em caráter de desespero, porque não veem mais segurança, seja mesmo em colégios ou em outros espaços, onde se fala claramente do Senhor, onde se fala realmente de princípios cristãos, de valores eternos. Deus amado, que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe cada família, e que tenhamos um restante de semana ao teu lado, e que essa mensagem esteja sempre no nosso coração, o desejo premente de logo vermos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.